Você está ouvindo Senai Infocast. Estamos aqui com mais um Infocast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu não domino nada, mas parece que esse assunto vai dominar o mundo, o povo tá dizendo, é isso? Pois é, muito se fala da inteligência artificial, né? E hoje a gente trouxe aqui dois especialistas no assunto para desmistificar o que não é a inteligência artificial e o que é a inteligência artificial. Que a gente vê muito no cinema, né? Essas coisas modernas de inteligência artificial, né? O que a gente queria ver, na opinião de vocês, inclusive, é isso. Se a ficção científica projetada no cinema, né, tá indo muito além do que hoje a ciência já é capaz de entregar ou até de que será, né? Talvez essas ficções científicas são... Eles têm que se apresentar. Claro, vamos lá. Então a gente está aqui com o Fabrício Bart, da IBM Brasil. Fala um pouquinho de você, Fabrício. Bem, pessoal, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou líder técnico de Watson na IBM. Uma das responsabilidades da equipe na qual eu trabalho é entregar soluções de inteligência artificial no Brasil para a América Latina, utilizando os serviços de Watson. Muito legal. Bem, além disso, eu tenho como formação em ciência da computação, tenho mestrado e doutorado na área de inteligência artificial. Obrigada por ter vindo, Fabrício. E temos também aqui o Adriano Almeida, que é porta-voz da Udacity. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, mais uma vez, né, seguindo o rito. Obrigado pelo convite, realmente a gente fica muito feliz de poder participar. Bom, um pouquinho da minha formação, então eu sou formado em engenharia elétrica, tenho mestrado em inteligência artificial também, na parte de ciência e computação. E basicamente na Udacity eu sou responsável pelo time que presta suporte ao nosso aluno, né? Então toda a parte de serviço que a gente faz, adicional ao conteúdo, né, que a gente tem, é sobre minha responsabilidade. Então se você tá bravo com a Udacity, a culpa é do Adriano. Pode reclamar aí embaixo. Pode reclamar. Então, é isso que queremos. É isso que queremos, precisamos saber para resolver, né? Exatamente isso. A gente está aqui para ajudar mesmo. Legal. Bom, uma coisa que vai ser bom então para a gente começar, já que vocês dois têm um passado acadêmico, né, de respeito, eu queria que vocês discutissem essa definição do que é inteligência artificial de maneira simples e didática. Posso começar? Pode, fica à vontade. Eu penso assim, que inteligência artificial, em teoria, deveria ser uma caixinha preta, algo que você coloca no computador e ele vai conseguir fazer algumas ações que seriam consideradas de humanos, né? Então, se você pensar, até trazendo um pouquinho para o cinema que você falou, que você tem lá um robô que sai fazendo um monte de coisa, não é o que a gente está hoje, mas poderia ser algo no futuro que vai acontecer? Poderia. Então, isso é uma maneira muito ampla de se pensar em inteligência artificial, não é na prática o que a gente vê hoje, né? Então, hoje a gente vê a inteligência artificial de uma maneira muito mais focada. Então, ela é feita, por exemplo, para reconhecer imagens, para reconhecer voz. Então, nesse momento, é uma caixinha preta que faz isso. Então, ela é muito boa em reconhecer imagem, mas nada mais que isso, por exemplo. Ela é muito especialista naquilo que ela faz. Então, hoje você está falando que a inteligência artificial não tem esse potencial todo do cinema explorado. Hoje, ela é mais uma coisinha menor. Eu acho que a inteligência artificial hoje não tem essa capacidade, porque aí você está já assumindo que, por exemplo, no caso do Terminator lá, né, do Exterminador do Futuro, lá eles estão falando que a máquina teve a vontade de exterminar os humanos, ou no próprio Matrix, né, que viu que é o jeito mais performático de ter o uso dos recursos, era colocar o pessoal na matriz. Hoje eu acho que ela não tem essa capacidade, tenho certeza, não tem a capacidade de dizer assim, eu quero matar os humanos. Ela não tem vontades. Mas então a gente não vive numa Matrix? Não. Eu acho que isso aí é um outro assunto. Só queria complementar um pouco o que o Adriano falou, que é o seguinte, a inteligência artificial é uma área até um tanto quanto antiga. Ela não surgiu há 4, 5 anos atrás. Ela existe desde 1950, onde no início, sim, tinha como um grande objetivo você simular a inteligência humana como um todo. Só que daí logo os pesquisadores foram percebendo o quão complexo que era esse objetivo. E o que aconteceu? Quando você tem um projeto com um objetivo muito grande, o que você faz? Se perde, né? Você se perde e você reduz o escopo para não se perder. A gente se perde aqui, né, Ricardo? Normalmente a gente tem se perdido.
Então, em termos de pesquisa na área de inteligência artificial, esse grupo de pesquisadores foi reduzindo o escopo. De um objetivo inicial, que era simular a inteligência humana como um todo, passou a ser a simular a inteligência de um especialista. E depois começou ainda... E mesmo simular a inteligência de um especialista ou o comportamento de um especialista também é muito complexo. Até chegar num ponto que hoje a gente se encontra, que é o quê? Você ter microserviços, como o Adriano falou. Um que é capaz de fazer reconhecimento de imagens, o outro que é capaz de fazer o que a gente chama de converter áudio em texto, né? Que é o speech to text. Outros sistemas que são capazes só de implementar chatbots. Por exemplo, em 1997, a IBM criou o Deep Blue, que foi o primeiro sistema computacional capaz de ganhar de um campeão de xadrez. Foi um grande marco dentro do desenvolvimento da inteligência artificial e foi considerado como um grande exemplo de aplicação inteligente. Um computador capaz de vencer um jogo. Vencer um jogo. Do melhor jogador do mundo da época. De todos os tempos. Kasparov nunca ganhou, nunca perdeu uma partida. A primeira partida que ele perde foi com o computador. Então, mas eu fiquei sabendo que depois o pessoal que nem era tão bom assim ganhou da máquina. Rolou isso, não rolou? No caso do Deep Blue? Do xadrez? Do xadrez não, o Deep Blue é invencível. Mas não foi do Deep Blue que venceu, né? Eu não sei. A gente fez reunião de pauta. Quem foi que venceu? Não teve essa história? Sim, mas não tem várias inteligências. Tem várias versões, né? Tá querendo dizer que o feito pela IBM não perdeu. Nunca perdeu. Não perdeu do Kasparov. Só que o que eu queria enfatizar é o seguinte: esse mesmo sistema que é capaz de jogar xadrez, ele não é capaz de jogar dama, truco ou qualquer outro jogo Ficou muito tabuleiro. bom em jogar xadrez. Exatamente. É um sistema muito especializado e muito bom naquela especialidade. Mas como que funciona essa questão dele ficar muito bom? Tipo assim, ele começa de onde? Como que adquire esse aprendizado? Hoje em dia, a maioria dos sistemas utiliza uma técnica chamada aprendizagem de máquina, tá? Onde você cria esses sistemas, ao invés de você especificar todas as regras, dizer todo o comportamento que o sistema tem que ter, você vai lá e fornece exemplos, né? Por exemplo... No caso do xadrez, eu acho que é interessante a gente explicar como que esse computador ficou muito bom em jogar xadrez. Muito bom em jogar xadrez. Primeiro, ele usou um algoritmo que é um tanto quanto antigo, que ele se chama Minimax, que vem da economia, que ele foi criado lá por 1890. A primeira pessoa a propor o uso do Minimax para jogar xadrez foi um autor que escreveu um artigo em 1956. Só que na época você não tinha poder computacional suficiente para fazer com que esse algoritmo pudesse executar toda a sua capacidade. E o que seria esse poder computacional? É de prever a próxima jogada do adversário. Qual a ideia desse algoritmo específico? Tá? É assim, eu estou num ambiente competitivo, estou jogando eu contra você, eu assumo que você é tão inteligente quanto eu assumo que você quer ganhar o jogo também. Então, toda jogada que eu fizer, o resultado dela, a tua jogada, vai tentar minimizar o meu ganho, enquanto que a minha jogada é maximizar o meu ganho. Então eu vou andando por todas as possibilidades, eu vou gerando o que a gente chama de árvore de busca de todas as possibilidades, de todos os estados desse tabuleiro de xadrez. E eu determino qual é a melhor jogada para mim, considerando o quê? Considerando a minha jogada, depois a tua jogada, depois a minha jogada, depois a tua jogada. Em 1956, ele conseguia andar 2 níveis. A minha jogada e a tua. 1970, conseguia andar 4 níveis. 1997, Deep Blue conseguia andar 36 níveis e, em alguma situação, 32 níveis. Por quê? Porque eu usava uma base de conhecimento de vários jogos de xadrez. Para tentar, o que a gente chama de podar a árvore, cortar os caminhos possíveis.
Imagine assim, basicamente ele está prevendo o futuro, né? Isso. Então, você vai jogar o peão da casa 1 para a casa 2, por exemplo. Mas ele prevê o futuro baseado num comportamento que se repete do jogador. É isso, nos jogos. Eu acho que ele tem várias maneiras de fazer isso. No caso que ele está comentando, que é hoje o caminho que a aprendizagem de máquina está fazendo, é isso. Eu gosto sempre de pensar nisso como uma caixa preta. Então, o Minimax que ele falou é uma caixinha preta, tá? É uma maneira de você processar e pensar nos dados. Imagine que você apresenta esses dados para essa caixa preta e ele vai olhar, ok, é assim que funciona. Então, o cara deu uma entrada A, saiu com uma saída 2. Ele deu uma entrada B, saiu com a saída 4. E ele vai criando As possibilidades. ou ele vai entendendo quais são as possibilidades de saída versus as possibilidades de entrada. Então, por isso que existe agora, né, também já outros algoritmos que ele acaba meio que tentando criar novas possibilidades sem conhecer, não sem conhecer, mas sem ter uma base completa. Então, baseado numa base parcial, ele começa a gerar coisas novas. Mas eu acho que a maioria dos algoritmos de machine learning ainda funciona assim. Você apresenta um passado para ele, então é tudo baseado em dados, sem você ter que escrever essas regras. Se o cara colocar o peão para frente, você coloca o cavalo para o lado. Não, ele já vai olhar aquilo e automaticamente ele já vai inferir, já vai aprender isso, né? Porque a gente chama de inferir. Ele vai entender isso aí, ó. Tá bom, então, dado, sei lá, quantos mil jogos, talvez nessa base, você deve saber quantos mil jogos tinha lá. Mas olhando, sei lá, 100 mil jogos, com cada jogada de um jogo de xadrez, então 100 mil jogos vezes, sei lá, quantas jogadas tem num jogo de xadrez, 50, 100 jogadas no jogo de xadrez. Opa, peraí, eu me encontro aqui. Provavelmente ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso. Mas nesse caso, a máquina, então, teria uma vantagem competitiva muito grande em relação a nós, porque a gente não consegue, sei lá, eu consigo jogar 100 mil jogos se eu resolver hoje? Não, né? Exato. Isso é um dos motivos por que a tecnologia é tão especialista e funciona tão bem. Mas eu acho que tem uma certa semelhança a como que é o nosso processo de se tornar, de ficar experiente com alguma coisa, porque se você assistiu ou jogou muitas partidas de xadrez, você começa a imaginar, tipo, nossa, quando o meu primeiro movimento é pôr o peão 2 casas para frente, o coleguinha vai lá e joga o cavalo, né? Com essa jogada eu sei que vai me proteger, a próxima, se for essa pode dar isso, se for aquela pode dar aquilo. A diferença é que a máquina consegue adquirir essa experiência numa velocidade muito maior do que você. Essa né? seria a Tem vantagem uma capacidade da máquina, de processamento muito maior do que a de um. Porque o que ele está falando de poder computacional seria essa quantidade de simulações de jogadas futuras, né? Que ele pode imaginar, que hoje está muito melhor do que há 70 anos atrás. Né? De que os computadores não conseguiriam processar essas 100 mil jogadas possíveis para falar, se ele jogou peão para aquela casa, então a menor probabilidade de eu perder é jogando o cavalo naquela. Legal. E aí, então, a gente está falando de um exemplo, né, bem específico, e eu acho que foi criado pela IBM mais para mostrar esse potencial, né? Exatamente. E era uma outra, apesar de ser só da década de 90, mas era uma outra realidade. Tá? Hoje, o que a gente tem? Hoje a gente tem uma realidade onde tem acesso a dados. Na década de 90 a gente não tinha acesso a muitos dados. Então isso era um problema, porque daí na hora de treinar um algoritmo usando aprendizagem de máquina, você não tinha acesso a dados, então você não tinha como treinar. Você não tinha nada, né? Exatamente. Tem que começar do zero. Só que hoje é muito fácil você ter dados. Tudo, né? Exatamente. Todo mundo gera dado digital. Todo mundo tem um celular. Se eu quiser construir uma aplicação que é capaz de reconhecer se a calçada está com defeito ou sem defeito, é muito fácil. Eu saio andando pela rua fotografando as calçadas, pego um monte de exemplo de calçada com defeito, com problema, e um monte de exemplo de calçada perfeita. Pego esses dois conjuntos de exemplo, entrego para um algoritmo de aprendizagem de máquina e ele consegue, a partir desses exemplos, aprender a identificar quando tem uma imagem com calçada sem defeito ou com defeito. Mas, por exemplo, hoje esse processo de aprendizagem ele está sofisticado ao ponto que você citou, por exemplo, calçada. Então eu não preciso escrever um algoritmo de aprendizagem específico para calçada. Só está trazendo tipo 2 situações e você vai rotulá-las. Isso. Essa situação equivale à calçada perfeito estado, essa situação, como você poderia estar fazendo, sei lá, para classificar pessoas entre feias e bonitas, ou com óculos e sem óculos. Basicamente isso, você vai apresentar um conjunto de exemplos e dar um nome para esse conjunto, vai apresentar N outros conjuntos e para cada um deles você vai batizar, e aí ele é capaz de reconhecer, tipo, essa foto aqui então se aproxima muito dos exemplos que me ensinaram que é gente feia, ou que é gente de óculos, ou que é calçada quebrada. É isso? É isso mesmo. Tem um exemplo muito interessante na Prefeitura de Munique, que foi feita uma aplicação
para identificar lixo, lata de lixo, cheia ou vazia ou quebrada em perfeito estado. Então, basicamente, as pessoas foram lá, tiraram várias fotos de latas de lixo vazias, cheias, em perfeito estado, com algum problema. Entrega esses exemplos para o algoritmo de aprendizagem de máquina. Ele consegue identificar o padrão existente nessas imagens. Quando constrói um aplicativo, entrega para a população andando na rua, vai lá, tira foto de uma determinada lixeira e o aplicativo diz se aquela lixeira está suja ou não suja, cheia ou não cheia, e envia esses dados para a prefeitura. Por exemplo, isso aqui é só um exemplo. Sim. Só que esse mesmo modelo que é capaz de classificar imagens de lixeira, ele não é capaz de classificar imagens de câncer de pele, por exemplo. E aí, olha que a gente está falando da mesma capacidade, que é tratamento de imagens. Mas por quê? Porque esse algoritmo não foi treinado para esse outro domínio. Então, hoje, o que a gente vê muito no mercado são modelos, são aplicações com um escopo muito bem definido. Mas falando nisso, então, vamos falar um pouquinho sobre as aplicações cotidianas que a gente tem de inteligência artificial, que às vezes está no meu dia a dia e eu nunca percebi, que eu não percebi mesmo. O que hoje que está na minha vida que é a inteligência artificial, assim, com certeza? Tem muitas e muitas, Muitas, né? Então... sei lá, por exemplo, você não assiste mais televisão do mesmo jeito que você assistia há 10 anos atrás. Hoje você senta na frente da televisão, liga um determinado aplicativo lá e aquele aplicativo te recomenda o que você assiste. Você não sai procurando. Certo? Mais ou menos. Mas enfim, mas mudou. Não mudou? Mudou, mas Mudou. Não é muito inteligente. O jeito que ainda, você né? compra livro. Tá. Tá. Mas assim, a própria recomendação já é um tipo de inteligência artificial. Sim. Mas é uma inteligência artificial estatística, aquela lenda assim que comparando um grande número de pessoas parecidas com você, se você gostou de ler Ou Harry comparando Potter, seus likes, né? você tem muita chance de gostar de ler, sei lá, Senhor dos Anéis, porque temos no nosso histórico que isso aconteceu com muita frequência, de tentar definir um estereótipo para você como leitor. Acho que justamente aí que está a inteligência, porque imagine o seguinte, se fosse antigamente, antes da gente ter esse potencial que a gente tem hoje, apresenta a base e ele aprende sozinho, eu ia ter que escrever. Se fulano gosta desse livro, busque outra pessoa que gosta do mesmo livro, aí olhe se eles têm outros livros em comum, dê 1.2, sei lá. Isso seria o desenvolvedor, você quer dizer? Isso, Teria que ter uma pessoinha lá imputando esses dados. Ele ia criar uma lógica, ia vir na cabeça Sim. dele, sei lá, livros iguais vale 2 pontos, livros que são da mesma autora vale 1 ponto. Aí ele vai criar um score e vai dizer, beleza, então vocês têm mais ou menos o mesmo... E aí hoje não precisamos dessa pessoinha. Hoje em dia ele já vai traçar digamos, uma matriz aí, tentando cruzar o que você tem, o que você não tem, aquilo que outros milhares de pessoas com um gosto parecido com o teu leram e você não leu. Então, peraí, isso pode ser uma coisa interessante. Pode, por exemplo, também pensar, ok, em vez de pensar só nos livros, vamos tentar descobrir o gênero. Então, você gosta de livros de ficção tipo romântico, sei lá. Tá bom, quais são os best-sellers? Quais são? Então, você começa a cruzar muita coisa aí e, às vezes, esse cruzamento acontece de uma maneira até automática. Você não sabe o que está acontecendo ali dentro, entendeu? Você não tem como saber. Imagine um grande site com milhões de usuários. Então, assim, isso eu acho que é até um pouco do medo que as pessoas às vezes têm, né? Nossa, mas você tá pegando meus dados. Imagine que tudo bem, tá pegando seus dados, se ele quiser ir atrás de você, e aí eu acho que é um pouco da preocupação que a gente vê bastante, principalmente agora nas regras da União Europeia, por exemplo. Sim. Se um governo quiser usar isso caçar contra você e achar você e descobrir tudo que você fez na tua vida, ele vai conseguir. Acha. A questão é que a maioria das empresas não estão interessadas nisso. Eu não estou interessado em saber que você, especificamente, eu como Adriano, funcionário da empresa, quero saber o que você gosta com... Não, eu quero saber, tá, o teu perfil tá dentro daquilo e provavelmente você vai gostar disso. Então você acha, então o que você está dizendo é que hoje as empresas estão usando esses dados muito mais para gerar negócios para ela mesma e para melhorar a experiência, você, por exemplo, você quer melhorar a experiência do seu usuário, do que de uma forma tipo comercial maluca, vou explorar muito vocês porque eu sei tudo de vocês. Você acha que não? Eu acho que, assim, pensando em empresas idôneas, vai. Idôneas, as empresas idôneas... E mesmo para você fazer uma análise por indivíduo, o esforço para você fazer essa análise é muito alto. Hoje é custoso. É custoso. Então tem que valer muito a pena. Sim, você tem que ter algo muito a ganhar para chegar nesse nível. Mas, por de exemplo, investigação. ainda dentro desse cenário que você está falando,
dos livros. Esses possíveis agrupamentos para ficar tentando identificar semelhanças ou por gênero de preferência ou por títulos, ainda assim não precisa de alguém humano pré-definir essas tentativas de agrupamento, ou o algoritmo sozinho vai pegar numa base de dados que você tem N informações e ele sozinho descobrir que fala, nossa, talvez eu poderia tentar agrupar aqui o interesse das pessoas por causa, sei lá, do tipo de papel do livro, que ninguém nunca tinha pensado nisso. O algoritmo sozinho vai conseguir pensar que, tipo, nossa, eu vejo que tem muita semelhança aqui de que quem compra livro de capa dura, né, gosta muito de Harry Potter, entendeu? Então vamos fazer uma edição de capa dura ninguém Harry que Potter. está ali tentando analisar os dados teria tido essa conclusão sozinho. O que acontece? O perfil ele muda um pouco, né? Ao invés da pessoa ir lá e especificar todas as regras, ela na verdade tem que olhar para aquele conjunto de exemplos que ela tem e dizer como é que eu caracterizo esse conjunto de exemplos. Então, por exemplo, no caso do livro, a pessoa tem que chegar lá e dizer, será que o título do livro é relevante? Será que a categoria é relevante? Será que a quantidade de páginas? Se é capa dura ou se não é capa dura? Se tem desenho ou se não tem desenho? Esses atributos são relevantes. Então a pessoa vai lá e especifica os atributos. Então uma pessoa ainda precisa fazer esse papel de especificar. O que ela quer saber. O que eu quero saber é isso. É isso. E muitas vezes no mercado essa pessoa está sendo chamada de cientista de dados. É esse o papel, é o rótulo que está sendo dado para a pessoa com esse olhar. Com esse olhar, tá? Agora estou chamando de cientista de dados, alguns agora de engenheiro de inteligência artificial, mas enfim, tem que ter alguém com esse olhar que diz assim, eu quero criar um sistema que é capaz de recomendar livros. Quais são os atributos do livro que são relevantes para que um algoritmo baseado em aprendizagem máquina possa recomendar de forma acurada livros para a população de usuários que eu tenho no meu site, por exemplo. Mas então isso já tira esclarece essa questão de que a inteligência artificial não é autônoma. Ela não é autônoma. E não existe. De que ela vai encontrar padrões sozinha, né? Tipo, poxa, ninguém nunca tinha parado para perceber que, né, se a pessoa pode escolher os livros por causa da capa. Não, que era verde. Isso vai acontecer. Ela vai chegar em muitas conclusões que ninguém nunca pensou. A pergunta justamente Quem que vai por isso que eu gosto de chamar isso extrair uma caixa preta. Primeiro de tudo, será que você vai conseguir extrair isso aí? Porque, Então, porque até pode estar concluído, mas você precisa puxar esse dado, né? Você precisa falar, eu quero saber isso. E às vezes está lá na caixa, também. né? Existe, por exemplo, um tipo de algoritmo, né? Na verdade, quase como uma vertente dentro da inteligência artificial que chama Deep Learning. Sim. E como é que ela funciona? Justamente, por que ela está fazendo tanto sucesso? Porque ela funciona muito bem, exigindo um esforço mínimo dessa pessoa, que é o cara que conhece o negócio realmente, né? Então, no caso do livro, tem uma pessoa que conhece o negócio, ele sabe que o título faz sentido, enquanto quantos clips tem dentro do livro não faz diferença nenhuma. Então, no caso do Deep Learning, ele ignora muitas dessas coisas. Então, eu ponho uma imagem lá, por exemplo, ele funciona muito bem com imagem, por exemplo, funciona muito bem com som, conversão de som para texto. Eu ponho uma imagem lá da rua, que nem ele comentou, né, o buraco da calçada. Eu não falo o que é o buraco, eu não falo necessariamente, não necessariamente, pode ser que precise, mas o que é o buraco, nem nada. Eu só falo, isso é uma imagem com buraco, mas sem buraco. Buraco com imagem, sem buraco. Só isso. Então eu só preciso dizer uma coisa, tem buraco ou não tem buraco. Mas não preciso definir o que é buraco, é isso que você está me dizendo. Dependendo, não. Dependendo, mas isso é Deep Learning? O que é Deep Learning? Não sei o que é. Então imagine que o Deep Learning, justamente por isso que eu digo, tem coisas que você nunca vai saber. Então o Deep Learning, imagine o seguinte, essa caixa preta que tem lá dentro, tem um bando de conexões com pesos, né? Então, o que é um peso? Imagine que você está colocando uma imagem que tem 4 pontos só, né? Aí, se você tiver um ponto preto aqui, é sinal que é a saída, a imagem com ponto preto. Se não tiver ponto preto, é a imagem só com ponto branco, por exemplo. Então, ele vai ficar olhando essas imagens e vai falar, ok, o que é um ponto preto para uma imagem no computador? É só um valor que vai de 0 a 255, por exemplo. Então, ele chega lá num cálculo que vai criar essa barreira. Esse if, que talvez o programador teria que fazer, se tiver valores acima de 190, é preto. Se não é preto, então saia com essa saída ou não. Então ele vai criar um monte de pesos lá dentro e imagine isso multiplicado por 1 milhão, por 100 milhões de vezes. Vira um negócio tão complexo que a gente não consegue extrair essa informação. Eu já não entendi nada que você está falando. Entendeu? Então, justamente... Achei muito difícil o que é Deep Learning.
Que no fundo é um monte de álgebra linear. Exatamente. Tá? Mas Vamos lá, eu Ficou sou mais fácil jornalista. Eu fácil. não tenho mestrado em áreas matemáticas, senão eu Vamos fazer estaria o seguinte. muito melhor do que eu estou hoje. Então vamos lá, vamos voltar Vamos 5 tentar fazer o casos. seguinte, vamos ver se eu consigo melhorar essa explicação aí. Imagine que você tem 2 torneiras, certo? Tá. Saindo água igual. Tá? E aí você tem uma no meio que você regula a quantidade de água que você quer que entre da torneira A ou da torneira B. Tá. Então imagine que lá dentro desse algoritmo tem muitas torneirinhas que justamente cada vez que ele vê, ele fala, ok, vamos pensar para ficar até mais fácil ainda. Você tem 2 torneiras, uma que sai água branca e outra sai água azul e outra água vermelha. Tá. E você quer ter uma cor roxa, por exemplo. Então só nessa torneirinha do meio você vai controlando a quantidade de água sai azul, você está colocando de azul ou de roxa ou de vermelha Pra se tornar um pra se tornar roxo. roxo. Entendeu? Então O você vai Deep aprendendo. Learning consegue regular. Isso, então você vai aprendendo isso. Ah, peraí, como é que o ser humano faria? Vou abrir um pouquinho, vou fechar um pouquinho, vou abrir um pouquinho, até que uma hora, opa, cheguei na cor que eu queria. Beleza. Mas Então, que... é uma coisa super simples. 2 torneiras Tá. e uma torneira que controla mais desse ou mais daquele. Tá, certo? e o Deep Learning, então, tem essa inteligência que um Machine Learning normal não tem, é isso? Então, o Deep Learning, o que ele faz? Dadas as suas entradas, ele vai aprender todas essas rotações das milhões de torneirinhas que tem lá dentro, e aí ele cria lá dentro um cálculo matemático de álgebra linear, malucão lá, que talvez a gente não consiga explicar, dizendo o seguinte, ok, dado essa entrada, passando por todas essas várias torneiras de controle aqui, essa imagem final é isso ou não é isso? Entendeu? Então, às vezes é muito difícil até, justamente, Sim, é e difícil, essa é uma das gente. Por das isso que vocês coisas ganham que... bem. É muito difícil. Então, mas Não, aí mas- que tá. Eu acho que até às vezes empresas devem falar, você como uma pessoa que acaba implementando muito isso. Tá, mas me explica esse modelo. Tudo bem, o modelo tem 70% de acurácia, etc. ele consegue dizer 70% das vezes que está ok, 80% das vezes ele diz que está ok. Mas me explica qual é justamente E se o a pessoa critério no mais final não importante. souber E usar essa inteligência, não dá porque ele é um resolve. modelo de caixa preta. Exatamente. E Não, daí é isso aí. interessante. Você perguntou o que é Deep Learning, qual a diferença de Deep Learning e Machine Machine Learning. Learning, é. Deep Learning é um tipo de Machine Learning. Isso. Tá. Então, em Machine Learning, você tem várias técnicas. Você tem, primeiro, você pode classificar o problema como um problema de aprendizagem supervisionada ou não supervisionada. Supervisionada é o quê? Eu sei o que eu quero aprender. Então, eu entrego para a máquina eu tenho imagens de gatos. Eu quero criar um classificador que me diz o que é gato e o que não é imagem com gato e imagem sem gato. Isso é um clássico. É um clássico. É um tá? clássico do... Que vocês usam. É isso. Aí o que acontece? Esse é um problema clássico de aprendizagem de máquina supervisionado. Por quê? Porque eu vou entregar para a máquina, eu vou dizer assim, aqui tem um exemplo de imagens com gato e aqui eu tenho um conjunto de exemplos de imagens sem gato. Entre as técnicas de aprendizagem de máquina supervisionada, está lá o nosso amigo Deep Learning, né, que entra lá na categoria de redes neurais. Então eu entrego isso para uma implementação de Deep Learning, ele faz os ajustes das torneirinhas lá, faz os pesos, e cria um modelo. A próxima vez que eu entregar uma imagem, se ela tiver gato, ele vai me dizer tem gato. Se não tiver gato, ele vai me dizer não tem gato. Como? Não sei. Tá? Simplesmente sei que funciona. Por quê? Porque dentro ali tem um monte de torneira, muitas, centenas, milhares, às vezes dezenas de milhares de torneiras, com pesos diferentes. E não tem como você interpretar esse modelo. Esse é um modelo que é o modelo caixa preta. Mas existe, por exemplo, um outro modelo chamado árvore de decisão, que a ideia é o seguinte, ele não funciona para imagem direito, mas digamos que eu queira classificar se o aluno vai reprovar ou ser aprovado no final do ano com base em alguns critérios. Por exemplo, histórico de reprovação, semestre. histórico, desempenho nas disciplinas. Então, eu tenho um monte de atributos e lá no final eu tenho um atributo que ele vai reprovar ou não vai reprovar. Daí eu posso usar uma árvore de decisão, um algoritmo indutor de árvore de decisão. Por quê? Porque eu entrego para ele esses exemplos e daí ele vai lá e gera para mim uma árvore de decisão. Que, na verdade, é o quê? Um monte de regras sem então. Se ele reprovou nos últimos 2 anos e o número de faltas dele está acima de 40%, então ele vai reprovar esse ano. Digamos que seria uma regra possível. Esse é um modelo caixa aberta. Você olha lá e você consegue explicar. Entende a regra do negócio, né, no caso. O problema é que geralmente a acurácia dessas árvores de decisão, por exemplo, para problema de reconhecimento de imagem ou de transformar áudio em texto, não funciona bem. Por quê?
característica do algoritmo? Ela é limitada. Ele é limitado. Então você não consegue... E tipo, é isso, entendeu? assim... Algoritmo limitado, Então, durma com isso. Mas por isso que você tem gente que é limitada. Por tem isso que a algoritmo que é função limitado. do cientista de dados no mercado está tão relevante assim, porque o que acontece? Chega o cara de negócio e diz assim, eu tenho um problema. Eu preciso criar um modelo para identificar fraude mais acurado do que eu tenho agora. Digamos, a pessoa trabalha num banco e tem volumes gigantescos e o cientista de dados ele vai ter que chegar lá e olhar assim e dizer, não consigo usar uma árvore de decisão, aí eu tenho um outro negócio aqui que se chama KNN ou um Deep Learning. É ele que tem que decidir qual é o algoritmo mais adequado para aquela situação específica, para aquele problema. E é o quê? Qual é o problema, quais são os conjuntos de dados que tem disponíveis e assim por diante. Então, e esse papel do cientista de dados, então, faz com que o assistente pessoal do Homem de Ferro, por exemplo, que tem aquela inteligência, né, naquele nível de que ela é muito propositiva, né, muito proativa, isso é só ficção científica, porque vocês estão dizendo que sem essa figura humana neste momento, que seja capaz de olhar, analisar o conjunto de dados e a partir daí definir alguma estratégia aí sim de inteligência artificial, ainda não podemos abrir mão de um ser humano nesse processo. Na minha opinião, não. E está longe de acontecer. Mas você acha que isso é uma coisa assim utópica do ponto de vista de possibilidade científica? Chegar ao ponto de que as máquinas seriam capazes de elas próprias, vamos dizer, se reprogramarem, entrar em depressão, nessa questão brigarem com a gente, de quase ter uma consciência, né, artificial. Meio que se reprogramar, elas fazem, tá? Mas num contexto muito limitado. É aquela história, ele consegue se reprogramar para resolver o problema X. Por exemplo? Acho que exemplo da calçada que ele falou aí. Se você for fazer fotos de calçadas de São Paulo, você vai criar uma caixa preta que sabe muito bem buraco na calçada de São Paulo. Aí, se você começar a apresentar fotos de calçadas de Londres, por exemplo, talvez ele não vai funcionar. Porque muda o padrão da calçada. Então, o que você pode fazer? Você pode retreinar ela. Começa a mostrar as fotos de Londres, talvez junto com as fotos de São Paulo, e agora pronto, você tem um cara que faz buraco de dois lugares. E pode ser que essa caixa preta aprenda mais rápido. Não foi um processo autônomo. Não, teve que um humano interferir. Não é ela sozinha que vai falar assim, apareceu uma foto nova que ela fala, não sei se isso é uma calçada quebrada ou não quebrada, entendeu? A dúvida é se, quando a gente fala de se reprogramar, é o algoritmo, a inteligência artificial fazendo isso sem depender de um ser humano. Existe hoje já um ramo dentro disso que fala muito de Deep Learning, e Deep Learning tem o que eles chamam de GAN, né? Que é o Geração Adversária de Redes. Então, o que ele faz? Quase uma brincadeira de bandido e ladrão. Então, você tem uma rede neural que tenta identificar se aquilo que você está fazendo está tentando acertar, então é isso que a gente falou até agora, e você tem uma outra rede que tenta criar exemplos fakes para fazer essa outra rede errar. Então, por isso que é um jogo de rato e gato, polícia e ladrão. Para deixar ele mais inteligente. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que você está criando uma que está sendo capaz de identificar buracos, você está criando uma outra que é capaz de inventar imagens, e aí ela vai ficando melhor cada vez mais, inventar imagens que pareçam com buracos, e aí ela engana essa outra. Sim. Então, daria para ela criar, imaginar buracos e aí passar pelo outro? Daria. Então, no exemplo aqui, se você disser assim, gere para mim uma imagem com buraco. Você aperta o botão, ela gera para você uma imagem com buraco, entendeu? Então, ela poderia, sim, tentar outras coisas. Ela poderia tentar outras cores, ela poderia tentar outra composição, por exemplo, lá, o petit pavé lá que tem no Rio e tal, né? Ela poderia criar outros padrões. Petit pavé é aqueles quadradinhos pequenininhos que você tem em Ipanema, que fazem tipo umas ondas no chão, branco e preto e tal. Ela poderia gerar outros padrões de petit pavé muito maluco. Não me pergunte de onde ela vem, provavelmente vem de combinações estatísticas e tal, sei lá, que enganou agora o nosso algoritmo. Então, dizer que ela vai brigar com a gente, vai estar de mau humor, etc e tal. Vai ter que se preocupar com a consciência dela, isso acho que não. Eu acho que vai demorar muito, viu? Eu acho. Assim, é a mesma coisa que... Aconteceu uma coisa muito engraçada. Em 2001, eu estava fazendo uma disciplina, né, no meu mestrado, onde um dos professor fantástico, ele chegou e falou assim, estava naquela discussão sobre o futuro da inteligência artificial, ele falou assim, inteligência artificial sempre foi e sempre será assunto da academia. Vocês nunca vão ver isso aplicado no mercado. E é um cara fantástico, isso ele falou em 2001 e nós estamos em 2018 e temos diversas aplicações. Eu estou falando hoje aqui para vocês que eu não acredito que em 20, 30 anos a gente tenha um supercomputador
Inteligentíssimo. Capaz de executar todas as funções que um ser humano consegue executar. Mas eu posso estar enganado. Para nossa tristeza, você pode estar enganado. A minha visão é diferente. Eu acho que vai ter. Não sei se é 20, 30 anos também. Ah, não, mas eu quero saber em nós quantos vamos chegar. anos, porque eu quero saber se eu tô ameaçada. Então. Eu ou meu filho, senão eu vou dormir em paz. Então, eu tenho uma bifurcação muito clara na minha mente como é que vai ser no futuro. A gente tem duas maneiras de fazer e tudo vai depender do ser humano. Sempre. Então, assim, A eu gente gosto sempre de fala pôr disso medo aqui, nas né, pessoas Ricardo? quando eu falo isso, porque é Sempre verdade. é o ser humano. O ser humano é uma tragédia, gente. Mas assim, eu gosto de pôr medo nas pessoas. Não é a primeira vez que eu falo isso publicamente, assim. Hoje a gente tem capacidade de criar um Terminator? Não exatamente como ele é, né? Não, eu quero matar o ser humano, não sei o quê. Agora existe, por exemplo, uma empresa chamada Boston Dynamics. Sim, já falamos dela também. Exato, que ela faz um bípede, basicamente, que anda, pula 2 metros e carrega um pacote nas costas, de não sei quantos quilos, 20 quilos, uma coisa assim. Para você colocar ali um algoritmo de deep learning, por exemplo, que detecta o humano numa imagem, para você programar, olha, mire a metralhadora ali e aperte o botão. Na hora que encontrar aquela pessoa. Entendeu? Então mata o ser humano, mas não mata o gatinho, né? Porque afinal das contas o gatinho precisa existir ainda no nosso algoritmo ali. Então é perfeitamente possível de fazer. Eu te digo, faria-se hoje isso. Não se faz e talvez já tenha sido feito, só que não falaram na imprensa, que causaria muito alarde, né? Loucura. Não se faz porque não se quer, porque já temos a tecnologia para fazer tudo isso. Entendeu? Agora, aí você dizer que a máquina tirou no humano, ela teve consciência, estou matando o humano porque eu... Não, ela não vai sofrer, não vai entrar em depressão. Pensando nas teorias da Então, conspiração, é muito difícil não acreditar que os departamentos de defesa dos países que, né, dominam o mundo não estejam pensando nisso, que é um soldado não humano. Né? Por isso que eu disse que assim, na minha cabeça a gente vai ter uma bifurcação muito grande. Então, a gente tem as grandes empresas, né, que hoje tem o poder computacional, tem o poder de dados, inclusive. Então tem essa vontade humana, então, e aí? Será que eles vão querer continuar crescendo e serem cada vez maiores? Ou imagine num futuro onde a máquina faça todo o trabalho. Então, ele vai fazer toda a plantação, estragou a máquina da plantação, ela mesma vai lá e corrige, ela traz a comida para você, ela prepara a sua comida, você não precisa fazer mais nada. Então, assim, você pode imaginar também um futuro utópico, e aí eu acho que tem totalmente utópico, onde tá bom, eu não preciso mais ter uma empresa, porque eu preciso ter lucro. Vou fazer o que com esse dinheiro? Não preciso mais nada. Minha vida já está completa, eu só posso, sei lá, curtir. Eu não preciso mais fazer nada, entendeu? Porque o robô está fazendo tudo para mim, não preciso fazer mais nada. Mas então, esse é o futuro utópico, só que realmente eu acho que a grande dificuldade desse futuro é o próprio ser humano, não é a tecnologia. Mas a dificuldade porque você acha que é bom esse futuro? Olha, eu acho que seria interessante você ter a possibilidade de fazer o que você quisesse. Eu acho que as pessoas iam Mas se você acha matar. que todas as pessoas teriam essa possibilidade? Por que não? Se você tem matéria, algo que extrai toda a matéria para você, sabe gerenciar isso aí, porque ela vai ser bem gerenciada de uma maneira correta, sem acabar o recurso, ao mesmo tempo que ela está extraindo essa coisa. Por isso que eu tô falando, é um futuro bem utópico. Bem utópico. Imagine assim, não existe mais, eu não tenho mais motivo para ter lucro, porque tudo que eu preciso está sendo provido a mim. É que a gente não é movido ao que a gente precisa, né? E aí até a questão assim da gente querer sempre ser superior é uma coisa meio humana aí, nesse também. Lugar, né? eu acho que vai entrar muito mais, vai ter muito mais valor uma arte, por exemplo. Pessoa que aí, tudo bem, é minha criatividade, eu sou bom porque eu tenho criatividade. Agora, não porque eu sei carregar pedra, não porque eu sei bater o martelo mais rápido que os outros. Então existe, claro, né? Se a gente for ver a evolução das profissões, que a gente até sempre comenta, obviamente que algumas profissões naturalmente vão se acabar, já estão acabando aí. Mas qual que é, então, daqui para frente? Então, a questão, por exemplo, de carregar pedra, a gente já sabe que isso é facilmente substituído, né? De ir na lavoura, isso a gente já sabe. Mas o jornalista, por exemplo, a gente sabe que já tem um robozinho lá que escreve release. Mas em que ponto, nos próximos anos, as pessoas devem se preocupar com essa substituição de humanos por robôs no trabalho, nas profissões? Assim, eu acho que toda e qualquer função, ela tem um percentual significativo de atividades repetitivas, que não exigem muita capacidade intelectual. Esse tipo substituída. Sim, tem uma probabilidade grande de ser substituída por um computador, por uma máquina. Né? E vai restar o quê? Vai restar a atividade de fato intelectual. Então, se você por algum motivo está numa função que é nada intelectual... Você precisa se preocupar. Precisa se preocupar, tá? Agora, se você está numa função que é parcialmente intelectual e parcialmente repetitiva, que todas as funções são um pouco assim, você vai ter que se adaptar. Se adaptar. Exatamente. E Fabrício,
Como você vem da IBM, tem uma outra curiosidade, né, que eu queria explorar com você, porque eu já vi, né, algumas apresentações do Watson, inclusive aqui no Senai a gente já recebeu alguns especialistas lá da IBM para falar um pouco sobre as possibilidades da ferramenta. E eu tenho uma curiosidade de entender um pouco melhor como que se dá, por exemplo, esse processo de você ensinar o Watson a reconhecer padrões em texto, que eu vi eles demonstrando lá, por exemplo, de aquele case lá que a JP Morgan, né, desenvolveu alguma solução que conseguia substituir milhares de advogados porque eles conseguiam analisar o histórico de processos e a partir dali recomendar a melhor abordagem para defender um caso. Ou um outro exemplo, que acho que foi aqui no Brasil, que o Detran, parece que a maneira como eles registram ocorrências de acidentes, né, nas estradas não são com dados estruturados, né, é uma redação aberta. Então, que implementaram alguma solução que era capaz de olhar essa redação de escrever no acidente e entender onde ele aconteceu, que carro que era, né? Enfim, encontrar essa informação no meio do texto provavelmente é o local do acidente, isso aqui provavelmente é o modelo do carro. Como que acontece esse ensino, né? Hoje, o que é o Watson, né? O Watson é um conjunto de serviços que estão disponíveis na IBM Cloud. Então, qualquer desenvolvedor que queira adicionar uma capacidade, entre aspas, inteligente para o seu sistema, pode ir na IBM Cloud e pegar aquele serviço, né? Um serviço é o que a gente tanto comentou aqui, é relacionado à capacidade de tratamento de imagem, que a gente chama de Visual Recognition. Isso é um serviço. É um serviço. Então tem um serviço que é o Visual Recognition, tem um outro serviço que é o Speech to Text, para converter áudio em texto, Text to Speech, tem de tradução, tem para construção de chatbots, de assistentes virtuais, que é o Watson Assistant. Tem, para esses exemplos que você colocou, que a gente tem um conjunto de dados não estruturados, e a gente quer extrair informação desse conjunto de dados não estruturado e estruturar ele, a gente tem o Watson Discovery e o Watson Knowledge Studio, que a gente utiliza. Que, na verdade, é assim, para um ser humano é muito fácil quando você está lendo um texto, por exemplo, você pega um artigo publicado num jornal, sei lá, lê São Paulo, 20 de junho de 2018. Valor da bolsa cai, por exemplo. São Paulo, para nós seres humanos, é muito fácil olhar para a palavra São Paulo e saber que aquilo é uma cidade. 20 de junho de 2018, que aquilo é uma data. Valor da bolsa cai, você consegue associar a Bovespa, enfim, a outras entidades. Para um computador, isso não é fácil, não é nem um pouco fácil. O computador gosta de dado estruturado bonitinho numa tabela, tipo tabela Excel, tá? Onde você tem a coluna idade, tem um monte de número embaixo. Coluna nome, tem um monte de nome embaixo. Porque ele sabe qual é a semântica daquele valor que está no campo nome. Então, essas ferramentas do Watson, esses serviços do Watson, eles conseguem olhar para o texto, extrair essas entidades e dizer assim, essa sequência de caracteres aqui, São Paulo, isso é o nome de uma cidade. Eventualmente, se Paulo aparecer sozinho, eu sei que isso é um nome de pessoa, né? Como é que a gente faz isso? A gente tem que entregar um monte de textos para o sistema e para cada uma dessas palavras a gente tem que dizer, isso aqui é uma cidade, São Paulo. Isso aqui é um nome de pessoa e é um especialista. Isso depende muito do domínio, né? Esses exemplos de entidade que eu estou falando para vocês são exemplos bem genéricos. Mas, eventualmente, você quer construir um sistema para investigação policial, onde as entidades são arma branca, substâncias psicoativas ilegais. Então, é um domínio mais especializado. Então, eu preciso de vários textos como exemplo, preciso colocar especialistas ali que vão lá e dizem, isso aqui é isso, é a entidade A, é a entidade B. E daí você entrega esses textos e ele aprende. Como é que ele aprende? Ele olha para o contexto da sentença. Então, por exemplo, o João trabalha na IBM que fica em São Paulo. Ele aprende construção de texto, igual a gente aprendeu na escola. Ele rotula lá, João, ele sabe que é uma pessoa, IBM ele sabe que é uma empresa, João trabalha na IBM. Então, se eu trocar e tirar IBM e colocar Senai, ele vai dizer, a Senai também é uma organização, assim como a IBM é. Sim. Né?
Então, para esse caso, onde você tem que extrair informação estruturada de informação não estruturada a texto, é basicamente assim que trabalha. Speech to text. Speech to text. Visual recognition é o lance do Deep Learning. É um monte de caixinha lá, um monte de Deep Learning funcionando, mas que o desenvolvedor, na hora que ele vai lá usar o componente, ele não precisa se preocupar com aquilo. Porque isso está pronto. Está pronto. Alguém que criou isso lá na IBM um dia... Um pessoal do laboratório lá que criou... Você pagando, você Mas, por usa a exemplo, ferramenta. isso que você chama de componente, que seriam essas caixinhas pretas, não se limita só a coisas que já são conhecidas. Por exemplo, Facebook tem lá hoje, você sobe uma foto sua e você explica que aquele é você, e a partir dali ele consegue descobrir qualquer outra foto que tenha sido publicada na rede que você também apareça. Isso. Mas o que você está chamando de caixinha preta é esta capacidade que o Facebook tem, por exemplo, de reconhecer rostos. Isso. Independente de ser o meu ou não. Isso que é a parte legal. E como que funciona o algoritmo de reconhecimento de rosto do Facebook é uma caixinha preta. É uma caixinha não preta. Sabemos. E não sabemos, e provavelmente eles até sabem que daí ele deve estar usando a rede neural XYZ, tal, não sei o quê, mas se alguém chegar lá e dizer assim, o algoritmo no Facebook me classificou como mulher e eu sou homem, por quê? O desenvolvedor não vai saber explicar. Porque ele utilizou uma caixa preta, uma técnica que é a caixa preta. Só que o legal de aprendizagem de máquina é justamente isso, a capacidade de generalização. Então, e quando a gente está desenvolvendo esses sistemas, o que a gente recebe lá um conjunto de dados, rotula todos eles, diz, isso é A, isso é B, isso é A, isso é B, separa uma parte desses dados como conjunto de teste, a outra parte a gente chama de treinamento, submete para o algoritmo cria um modelo, e daí a gente valida o modelo com aquele conjunto de testes, que a gente sabe qual é a verdade, e a gente valida no modelo com o que o modelo está predizendo, está dizendo para a gente. Daí a gente compara a verdade com o que foi predito. E daí a gente estima o que a gente chama de acurácia. Que é o acerto. Se os dados que a gente tem disponíveis refletem a realidade da nossa aplicação, significa que os próximos exemplos que vão vir, que vão ser pessoas diferentes, vão ser nome de empresas diferentes, ele vai acertar. A gente espera que ele acerte com o mesmo nível de acurácia. Então, eu estou ouvindo vocês falarem aqui e fiquei pensando numa coisa, numa reflexão. Vocês acham, assim, tudo bem, eu acho que a tecnologia nos entrega já bastante coisa interessante, até vocês estavam contando isso, eu acabei de lembrar de uma coisa sensacional, que eu estava procurando uma foto no meu Google Fotos, eu não tinha a menor ideia nem se a foto estava lá, entendeu? Aí eu falei, gente, vou arriscar aqui, escrevi berço, apareceu o negócio que era, eu nunca escrevi que aquilo era um berço, entendeu? Eu achei muito maluco. E eu, que não sou uma pessoa, né, sou meio atrapalhada, mas não sou, né, sem minimamente de tecnologia, não sabia dessa funcionalidade. Vocês acham que as pessoas usam a inteligência artificial e todas essas funcionalidades hoje, como elas poderiam usar para se beneficiar? E eu digo mais, as próprias empresas, porque eu vejo muito isso. Eu quero ter uma solução, quero ter um Watson aqui na minha empresa, vou construir um robô para minha empresa. Mas aí, vem uns negócios sem pé nem cabeça, que não tem funcionalidade nenhuma no fim das contas. É uma impressão minha, ou isso ocorre mesmo porque ocorre? Aí eu acho que até... Você, Adriano, pode falar um pouquinho, porque eu acho que essa questão se eu sempre bato nisso, a educação da população talvez não acompanhe a evolução tecnológica, sabe? Não sei, o que vocês pensam disso? Eu acho assim, essa é uma tecnologia muito nova, né? Então, é uma tecnologia, acho que um pouco até do termo que ele usou, né? O cientista de dados. É uma coisa realmente muito ciência envolvida. Por quê? Porque ciência você não tem garantia, não é uma engenharia, você vai colocar tijolo em cima de tijolo, você construi uma parede, você sabe quanto tempo você leva, você sabe qual é a dificuldade de fazer isso. Todas essas questões de aprendizagem de máquina e o papel que um cientista de dados tem, ele é muito empírico, ele é muito através de experimentação, de tentativa e erro. Então, se o cara chegar e falar lá pro pessoal do IBM ou qualquer outra pessoa, você faz para mim, o algoritmo vai conseguir 70% em 2 meses? Não sei dizer. Pode ser que sim, pode ser que não, ou baseado no passado de outra empresa que eu fiz parecida com você, com dados parecidos, a gente conseguiu e tal. Então, assim, tem essas coisas assim, o cara dizer com certeza eu vou conseguir em um dia fazer isso, que nem uma parede, você consegue dizer? Isso é impossível, você não vai saber. Então, acho que é uma tecnologia muito simples de usar. Hoje em dia, qualquer pessoa, por exemplo, entra lá na Udacity, faz o nosso curso de engenheiro de machine learning, faz o de cientista de dados, pode começar a fazer isso na tua casa. Então,
acho que posso estar falando aí, né, de uma maneira muito genérica, mas eu acho que nunca na ciência foi tão fácil você ter acesso ao top de linha como é hoje. Então, o cara, você vai lá, entra no site, por exemplo, do Google, da IBM, tem lá as experiências que eles fizeram. Ó, tá aqui o meu papel, o meu paper, né, meu artigo publicado, com toda a técnica que eu usei. Você consegue pegar aquilo e sair replicando. E com os dados, às vezes. Às vezes até com os dados. Então, assim, o que separa hoje uma grande corporação de uma pessoa comum de fazer isso é, claro, a quantidade de recursos que a corporação tem para ficar tentando e fazer isso. Eu tenho a impressão aqui, não sei se o IBM faz isso, mas assim, que os papers publicados, às vezes, tem uns que eles têm urgência para publicar, porque senão você perde aquele status de ser o líder daquela tecnologia. Mas eu tenho a impressão que alguns que eles publicam já é coisa que eles já estão usando há 1, 2, 3 anos lá atrás. Né? Então, também tem um pouco disso, para você manter o segredo industrial. Mas ainda assim é muito pequena essa diferença. Então acho que nunca antes, em termos de ciência, foi tão fácil você desenvolver e estar tão perto dos top players nesse conhecimento. Então, mas vocês acham que o usuário comum utiliza a tecnologia no... Isso, né? então, voltando tipo, daí para tua pergunta... Facilitando a minha vida ao máximo possível, porque eu mesma não utilizo. Então, vai acabar caindo assim. Vai ter, obviamente, os interessados. Eu quero desenvolver o meu produto, a minha aplicação, que é a minoria das pessoas. Aí vai caber muito disso, das empresas colocarem isso dentro das suas aplicações e você vai usar sem saber. Então, essa funcionalidade do Google, por exemplo, se você for olhar o Google I.O. desse ano, foi basicamente os produtos que o Google sempre teve com inteligência artificial em cima para melhorar a experiência aquele pouquinho, mesmo. sabe? Um pouquinho. Então, assim, você vai usar... você tem hoje um software de controle de uma loja. Você tem uma loja que vende, sei lá, celular, capinha de celular. Você faz 100 vendas por dia. Tudo bem. Será que você precisa de inteligência artificial? Será que você vai usar? Você pode usar. Se você usar um software de controle e esse software de controle tiver um algoritmo de inteligência lá para tentar, por exemplo, prever a tua compra, a tua reposição de estoque, você já está usando. Então, por isso que eu acho assim, até a gente tinha comentado um pouquinho antes de entrar, eu acho que a maioria das pessoas não vai ficar sabendo, eu estou usando inteligência artificial. Isso vai vir já embutido em coisas e produtos e em serviços e no final das contas ele vai te ajudar sem você saber e no final das contas, por exemplo, no caso da foto aí, né? Nada mais é do que um algoritmo lá que está detectando objetos numa fotografia e aí ele coloca um texto, ele mesmo rotula. Então você fala, mas eu nem rotulei. Eu nem imaginava. Eu falei, vou tentar, né? Vai que. Pensei, não, vai que. Daí aparece, eu falei, gente, que impressionante. E é nessa linha mesmo, por exemplo, não sei que leitor de e-mail que vocês usam, mas dependendo do leitor de e-mail, você está usando inteligência artificial o tempo todo. Porque a funcionalidade de detectar spam é um exemplo de inteligência artificial. E para alguns leitores de e-mail funciona muito bem. E até tem alguns aplicativos hoje que já conseguem prever o assunto, né, o tema do e-mail, te oferecer respostas. Né? Por exemplo, este e-mail que eu recebi é porque estão me cobrando um trabalho atrasado. Então ele já sugere como resposta, né? Me desculpe, alguma coisa assim, tipo, se é uma coisa que ele percebe que não tem nenhuma ação para tomar, ele só sugere esse tipo, muito obrigado. No corpo do e-mail você escreve segue anexo e você esquece de anexar para NDE. Nossa, quando eu vi isso a primeira vez eu fiquei impressionadíssima. Tipo dependendo... assim, você escreveu anexo e não tem nada anexado no e-mail. Eu falei, nossa... Dependendo se você é um usuário se você... Às vezes você se comunica com algumas pessoas, entre aspas, pessoas em alguns sites e elas não são humanos. A gente já A falou Gabi sobre já isso, caiu eu fiquei nisso aí chateada já. Faz Mas tempo. foi no primeiro episódio. Não, assim, eu acho que o que você está perguntando que se as pessoas têm noção, talvez muitas simplesmente eu usem acho sem que saber. não. Mas eu acho que a gente usa mal também, esse é o meu ponto. Eu acho que a gente não usa todo o potencial da tecnologia. Então, por exemplo, você tem uma assistente, a Siri lá, que faz X coisas, mas eu não acho que as pessoas comuns, né, não pessoas de tecnologia, obviamente, utilizem todo o seu potencial, entendeu, de aplicação. Aí você entra muito dentro de um outro ramo que é o user experience, né? Então, como é que você... Eu acho que isso vai muito de quem está desenhando o produto. Então, como é que eu faço esse produto relevante e que seja efetivamente fácil de você usar? Então, acho que, por exemplo, uma das coisas aí que foi um belo de um boom, falou-se muito há 2 anos atrás, era o tal do chatbot, né? Chatbot, todo mundo quer fazer chatbot. E, se você pegar os top players, aconteceu lá um caso que colocaram um chatbot na internet, em 24 horas ele saiu de eu amo os humanos para eu quero matar os humanos e todos os humanos são ruins, entendeu?
Então, assim, tem tecnologias que eu acho que ainda não estão quite ready, né? Não estão ainda exatamente lá para a gente usar, e vai muito do produto. Então não adianta eu encher de funcionalidades de inteligência artificial, fazer um monte de coisa que você nunca quer usar. Então, eu até acho que esse caso, disso. por exemplo, dos assistentes pessoais, é porque nenhuma das empresas conseguiu convencer a gente, enquanto usuário, de ficar confortável com a ideia de interagir usando o comando de voz. Porque primeiro, quando começou ainda estava muito ruim, né? No sentido de que não era uma linguagem tão natural, né? Não é a mesma maneira que você fala assim, Gabi, manda um e-mail lá para mim. Você não consegue ainda falar com essa naturalidade com os assistentes pessoais. Mas também não quer dizer que se um dia, em breve, a gente conseguir falar com essa naturalidade toda, as pessoas vão estar à vontade, né? Eu acho que todos nós, quando vê que tinha a Siri ou, né, o do Google, é o tipo de coisa que a gente vai lá, testa, acha legalzinho. Né? Brinca, né? Conte Tenta uma história, uma Siri. piada, Fala uma piada. Mas não é útil de verdade. Você não incorpora na sua por rotina. exemplo, hoje, para vir para cá, né, eu peguei meu carro, tinha o endereço de vocês, estava com o Waze ligado, ao invés de digitar, eu apertei no botãozinho para falar, falei o endereço, ele identificou, apertei o botãozinho e vim para cá. Isso é inteligência artificial. Você tem um componente que faz o speech to text, que converte o texto, o áudio em texto, e vai para um outro software que tem como objetivo te entregar a rota que é mais inteligente, que é mais rápida. Né? E é uma funcionalidade. Eu não uso Siri, essas coisas, nada disso. Eu detesto. Né? Mas, por exemplo, esta funcionalidade eu gosto muito. No ano passado, a gente desenvolveu um aplicativo para a Pinacoteca que a pessoa podia conversar com a obra de arte. Né? Então, você usava também um celular e falava com a obra de arte. Quem pintou você? E daí a obra de arte respondia por áudio. Meu autor, não sei o que, não sei o que. Nesse tipo de cenário... Mas é também entretenimento, né? Exatamente. Então, depende muito do objetivo da aplicação. E aí, assim, então a gente falou bastante dessa questão do dia a dia, mas o que a gente tem de exemplos legais que a gente usa inteligência artificial hoje, top de linha, assim, de ponta, super inteligente, que muda as nossas vidas? Acho que algumas que ele já comentou, né? A questão de conversão, eu uso bastante, por exemplo, de falar e ele fazer as coisas para mim. Então, endereço, vá para tal endereço. A gente tem também essa questão de reconhecimento de imagem, a gente tem bastante coisa. A gente está vendo aí, vindo, né? Por exemplo, a tecnologia do carro autônomo, ela é inteira baseada nisso. Então, assim, eu acho que justamente é uma tecnologia que está tão, entre aspas, popularizada em termos de companhias, de empresas, que a gente está vendo que é o que está sendo considerado agora a nova revolução industrial. Então, a gente vai começar a ver cada vez coisas mais significativas e que vão criar mais diferenças para o nosso dia a dia. Então, a gente está falando do carro autônomo, a gente está falando do carro que voa, talvez. A gente está falando dos sistemas 100% inteligentes. Então, tem um exemplo também num vídeo da BBC, que ele vai para a China e aí o repórter entra lá na cabine de comando, eles têm várias câmeras, então não sei quantas câmeras, milhares de câmeras tem numa região da China lá, não sei se de Pequim, não lembro exatamente a cidade. E aí ele fala, então tá bom, vamos fazer uma aposta, eu quero ver quanto tempo vocês levam para me achar nessa cidade. E aí o cara, tá bom, vou te dar 5 minutos de lambuja. Aí ele sai correndo, só tira uma foto do cara e vai embora. E aí ele sai lá, se enfia nos maiores buracos e em 7 minutos ele é encontrado. Então assim, o sistema foi atrás dele e encontrou ele. Então, acho que tem tantas coisas que você pode usar, tantas aplicações que você pode usar que acho que a gente já está usando muita coisa. Essa questão de recomendação também faz todo sentido. Teve, por exemplo, agora no Google I.O. uma interação entre a máquina e o ser humano, realmente. Ele liga para um restaurante para marcar para você ficou famoso, o negócio. né? Então, assim, a gente ainda está no comecinho, aquele negócio da pontinha do iceberg, a gente está lá em cima ainda. Cada vez mais vai ter coisas mais legais e principalmente, eu acho que mais significativas, que vão mudar cada vez mais a nossa vida, né? Então, acho que agora a gente está chegando no poder computacional, no poder, talvez, até de técnicas para fazer isso. E se você for tentar acompanhar o ritmo de publicações nessas áreas... Você não acompanha cada dia muita tem coisa coisa. diferente. Cada dia é diferente. E tem coisas que a gente não enxerga, tá? Por exemplo, automação de processos. A capacidade de você transformar a informação não estruturada em estruturada. Isso é um ferramental para você automatizar inúmeros processos de back-office. E isso acaba reduzindo o custo e eventualmente reduzindo até custo para o cliente final. Ainda não ouvimos. Já existe automação. O custo final para o cliente, daí são outras variáveis que entram nesse contexto, né?
Mas é o que o pessoal chama também de automação 4.0, chão de fábrica 4.0 também. Tem muitos exemplos relacionados a isso. Outro exemplo, quando você cria um modelo para identificação de fraude ou de crédito, por exemplo, para dar um crédito mais adequado para aquela pessoa, teoricamente, o cidadão comum ele tem acesso mais facilmente a dinheiro, recursos. Teria mais barato. Teria mais barato. Exatamente. Tudo isso, a tecnologia, ela é... auxiliando esses processos. Exatamente. Legal. Assim, para mim foi bem esclarecedora a nossa conversa hoje, né? Eu até me lembrei do berço. Fiquei muito feliz com o meu berço. Mas essa é antiga, Gabi. Gente, mas quando que eu ia achar a foto do berço? Pensa, eram muitas fotos, eu não organizo nada. Tipo, eu nunca ia achar essa foto do berço, entendeu? Não, o Google Fotos está bem avançado. Na semana passada, por exemplo, quando a gente terminou de gravar o Infocast, a Clarissa tinha tirado uma foto, né, onde você aparecia, e quando eu liguei o celular, ele perguntou: você quer mandar essas fotos para a Gabriele? E o e-mail já estava até prontinho, era só apertar o botão. Ele viu que era você, viu que você é um contato na minha agenda e queria mandar. Mas você falou não, ela não vai gostar de receber. Claro. Que bom. Guardar para posteridade, né? Porque eram altas caretas nas fotos, inclusive. Esse inclusive é um cuidado que a gente tem que ter como usuário desse tipo de tecnologia, né? São dados rotulados que eles estão disponíveis para, enfim... Para o bem ou para o mal, para o bem ou para o mal. Assim, foi algo... Em discussões anteriores, a gente chega sempre a essa conclusão de que o problema está sempre no que o ser humano vai fazer com o uso dessa tecnologia ou não, porque, por um lado, do ponto de vista, por exemplo, de segurança pública, eles serem capazes de rapidamente te achar em qualquer lugar que você está na cidade, se você fizer alguma coisa errada, é bom que a gente seja capaz de localizar um bandido rapidamente. Né? Mas se tiver gente mal intencionada, isso pode ser usado até para planejar um sequestro, né? Para planejar alguma coisa contra as pessoas. Mas quem define isso seremos nós, os seres humanos. Né? Você não precisa nem ir tão longe, né? Você pode, por exemplo, e tem na China isso também que eu vi, a própria máquina detecta o caminho que você faz, aí ele vai fazer lá, por exemplo, um levantamento estatístico e tal, pronto, a partir de agora eu vou colocar um pedágio aqui e você vai ter que pagar para passar aqui. Então, também não são só as pessoas, é justamente o governo. Então, é sempre isso, quando você vai pensar no usuário final, nas pessoas, na população, pode ser uma pessoa, pode ser uma organização, pode ser o governo. Então, vai um pouco disso da índole do ser humano e como a gente vai usar isso aí. Estamos perdidos, amigos, é isso. Mas é isso, Fabrício e Adriano. Agora nós temos nossos minutinhos finais. Vocês fiquem à vontade para fazer aí para falar mais alguma jabazinho coisa da IBM, empresa de da vocês, do produto. Acho que o Watson a gente já falou pra caramba, né? Faltou falar alguma coisa que o Watson faz. Eu vi o Watson logo que ele foi lançado, eu lembro até hoje. E muita coisa mudou, falei, muita coisa nova foi criada. E daí eu recomendo para quem estiver interessado, principalmente desenvolvedores de software, acessar a IBM Cloud, né? O endereço é bluemix.net, entra lá, loga, não precisa pagar nada. Dá para fazer uns testes. Dá para fazer uns testes, até com um volume bom durante 1 mês, 2 meses, sem pagar nada. Então, acho que vale a pena. Para quem está interessado em desenvolver alguma coisa nessa área, eu recomendo isso. Legal. Pode falar, Adriano. O que eu falaria para quem está interessado, que é o nosso ouvinte aqui, né, está interessado em tecnologia, está querendo se especializar, está querendo melhorar, né, em termos de emprego mesmo. Então a gente tem muito aluno que a gente vê que já está na casa dos 30 para cima, por exemplo, e que está justamente com esse medo. E aí, está vindo toda essa tecnologia? Que vai ser de mim no meu emprego? Eu preciso me atualizar? Ou ainda eu quero, dentro da minha empresa, montar a minha empresa, eu quero aprender sobre essas tecnologias, eu quero aprender sobre machine learning, eu quero entender como funciona. É Audacity, né? Então, www.udacity. O pessoal acha mais fácil de entender o Audacity, não o Udacity. Entra lá, dá uma olhada nos nossos cursos. Acho que o grande barato da Audacity em relação aos outros é assim, a nossa metodologia com projetos, mão na massa, você já sai dali, você já pode sair fazendo as coisas para você, para tua empresa, cria esse portfólio. A gente tem bastante gente que trabalha em grandes empresas, tem mestrado, doutorado, ajuda a gente a fazer a correção e fazer a monitoria dos nossos alunos. Então, assim, a gente está tendo nos vários graduados que a gente já teve, nos milhares de graduados, um torno muito bom, assim, de gente que saiu de lá, montou a
sua empresa ou, sei lá, subiu agora para um cargo muito mais interessante dentro da empresa que ele queria. E no final das contas eu acho que é isso, quanto mais velho a gente fica, mais você percebe que a educação é a base de tudo, né? Então, sem educação você acaba não indo para frente. Exatamente. Legal, pessoal. Nós aqui pedimos para que vocês usem a inteligência de vocês mesmo, não a artificial, para dar 5 estrelinhas no iTunes. No iTunes tem que dar 5 estrelinhas? Onde que é? É no iTunes. Ai, no iTunes. Mas comentem também, gente, pra gente saber se vocês estão gostando, se os episódios estão fazendo sentido. A gente tá pensando, inclusive, o Ricardo não sabe disso ainda, vocês vão saber em primeira mão, em criar um grupo no Facebook, se vocês acharem uma boa ideia, para vocês mandarem assuntos, poderem interagir mais com a gente. Cliquem aí nos comentários que a gente cria esse grupo. Exatamente. A gente está com mais plataformas disponíveis para podcast agora. Essa semana saiu o aplicativo do Google para podcasts nativo, né? É só baixar lá. Então é uma coisa Play interessante Store. porque a gente sabe que no Brasil essa cultura de ouvir podcast está, né, engatinhando quando comparado a outros países. Mas eu acredito que uma iniciativa dessa como o Google, que é um sistema operacional que tem uma base instalada muito grande aqui no Brasil, ajudará a popularizar esse formato de mídia, né? Fica de olho aí, conte para os amiguinhos. E se você quiser saber mais sobre os cursos que o Senai também tem, trabalhando com tecnologias como a Indústria 4.0 e até desenvolvimento de software, acesse o site do Senai São Paulo na internet, que é www.sp.senai.br. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau.